começando o programa mais conectado do Rádio Nacional, onde você vai conhecer a história real sem cortes dos principais nomes que fazem acontecer a nossa economia, com muita descontração e com aquele otimismo de sempre que a todos contagia. Está entrando no ar o Conexões comigo, Ricardo Bezerra. Lembrando que o programa é ao vivo e que você pode participar pelas redes sociais. Você pode ir lá no YouTube da Jovem Pan News Fortaleza, acessar lá o Conexões, ou se você preferir, você já está acostumado comigo nos meus pessoais, Instagram, Ricardo Bezerra e Facebook, Ricardo Bezerra. Você vai nos acompanhar com imagens aqui diretamente dos estúdios da Jovem Pan News Fortaleza. E o tema de hoje, o incerto que deu certo. Hoje nós vamos conhecer a incrível, e bote incrível nisso, história de um cara que largou um ótimo emprego público, entrou para a iniciativa privada e fundou, junto com a esposa, uma das maiores agências de publicidade do Brasil. E como nesse programa só entra campeão, eu não poderia me furtar de ter um representante da publicidade, do marketing, aqui no nosso programa. E eu escolhi o maior deles, Evandro Colares, o dono das agências Advance e Tamo Junto. Tudo bem, Evandro? Tudo bom, Ricardo. Sempre é bom estar aqui com você. Cumprimentar aí os ouvintes da Jovem Pan News, tá certo? Ouvintes só não, né? Agora é telespectadores, né? Porque aí hoje tudo está no online, integrado aí, é som e imagem ao mesmo tempo, tá certo? Então, para mim é um prazer, tá? Desde o início da Advance, o Grupo Cidade é parceirão nosso, tá certo? E você também, desde os primeiros empreendimentos imobiliários que começaram lá pela Advance, tamo junto, como eu sempre digo, né? Tamo junto. Nos anos 70 e 80, o bom, meus amigos, você vê como o Brasil é um país complicado, porque o sonho de qualquer um era ser funcionário público, né? Tá errado isso, né? Tá errado. Mas nos anos 70 e 80, o bom era trabalhar no Banco do Nordeste, no Banco do Brasil, no Banco Central. Eu até me lembro de uma história, eu tinha tenho um tio juiz, depois saiu desembargador, e esse meu tio chegava para mim e dizia, Ricardinho, meu pai também é do Banco do Nordeste, seu pai ganha 3 vezes mais do que eu. Um funcionário do Banco do Nordeste ganhava 3 vezes mais do que um juiz, é o TDE daquela época. É. Mas a estabilidade e o alto salário te levaram a fazer um concurso do Banco do Nordeste. Foi isso mesmo? O que é que te levou? Foi a estabilidade, a segurança que esse emprego te daria? Não, eu quando cheguei aqui com 14 anos, como eu te falei, cheguei aqui em janeiro. Um tio meu, casado com a irmã do meu pai, era funcionário do Banco do Nordeste aposentado. E o tio Cláudio disse, Evandro, me dê um presente que meus filhos não me deram. Entre no Banco do Nordeste, faça o CHB, curso de habilitação bancária, que era um curso para menores, você tinha que estar no banco com 14 anos. Era um orgulho para a família, rapaz. Aí eu disse, tio, mas eu lá quero ser bancário, tio, eu tenho 14 anos, eu quero... Mas faça a prova. E eu realmente, modéstia à parte, sempre fui bom aluno, tá certo? Era muito estudioso. Naquela época, foram 4.000 candidatos para 30 vagas, tá certo? Então eu fiz a prova mais ou menos em março, abril, e lá para o final de maio saiu o resultado, e dia 27 de junho de 77 eu tomei posse no Banco do Nordeste como curso de bancário aprendiz, né? O curso de habilitação bancária. Era o bolsista, que o pessoal, papai chamava de bolsista. É, por aí, tá certo? Então a gente já passou a contar com carteira assinada, pagava INSS, já valia para aposentadoria, aquela coisa todinha. Então, nessa hora, eu estava fazendo... Então, eu fiz a metade do primeiro ano, que foi o segundo semestre de 77, o segundo ano e o terceiro ano em paralelo. Trabalhava no banco de dia e à noite ia para o Colégio Cearense. Antes da gente entrar no mercado de publicidade, vamos dizer assim, você começou a organizar festas, que eu soube, me formei, no BNB Clube, no famoso BNB Clube, onde eu tentei aprender basquete e nunca consegui. O BNB Clube ali na Avenida Santos Dumont até hoje está lá espetacular, uma referência. Como é que foram essas festinhas e dessas festas você foi convidado para criar o Bloco Canguru? Fala um pouquinho dessa história. Bom, quando eu tinha 23 anos, entrei no banco com 14, fui para Mossoró, assim, quando eu acabei o CHB, fui passar em Mossoró 1 ano e meio, voltei, e por uma brincadeira lá no Banco do Nordeste, nós montamos uma chapa para disputar a diretoria do BNB Clube. E eu era o diretor social dessa chapa. Então nós ganhamos, fomos eleitos. Então durante 2 anos eu fui o diretor social do BNB Clube, dos meus 23 aos meus 25 anos, tá? E lá, naquela época, eu contratava várias bandas para fazer shows. Inclusive, apesar de eu ser jovem, o público do Banco Nordeste era um público mais velho, tá certo? Então eu tinha que contratar do Chiclete com Banana
Altemar Dutra, tá certo? Eu tinha que tentar navegar em todos porque eu tinha que agradar todos os sócios, todas as faixas etárias, tá certo? Então a gente inventou muita coisa, foi a época do começo da discoteca, contratei Bidu Kawasaki para fazer coisa lá, Will Nogueira, tô falando, eu tinha 23 anos, esse povo tava tudo aí começando também nas discotecas da vida e tal. E nessa época eu conheci o Célio Guimarães, da Clique, tá? Que na época não era Clique, era Aplauso, então eu contratava shows do Célio. E quando acabou meu mandato, 25 anos, eu segui minha vida e tal. Aí eu já casado, com 30 e poucos anos, aí eu recebo uma ligação do meu sócio no Canguru, Cid Marconi, hoje desembargador federal, que era meu amigo, e disse, rapaz, vamos almoçar comigo amanhã? Aí quando eu cheguei no almoço, estava ele, estava o Célio Guimarães, estava o Enio, estava o Bob Santos, tá certo? Rapaz, nós estamos montando um bloco no pré-carnaval e o Célio lembrou aí da época que você fazia festa lá no BNB Clube e tal. Mas a gente quer um diretor financeiro pro bloco, tá certo? É um diretor para cuidar das finanças do bloco e de patrocínio, tá certo? Então, eu disse, rapaz, vamos lá, tá certo? Então... Isso foi em 94. Na verdade, isso ainda foi em 93, tá certo? Aí nós montamos o bloco Vai Ter Que Dar no pré-carnaval de 94, foi o primeiro ano. Isso foi antes da criação da Advance, já chegando nela. Foi em 95. Aí, quando foi no meio do ano, era o Fortal. Aí nós chegamos pro Célio, eu, Cid, pessoal, nós vamos querer entrar no Fortal. Aí, calma, para entrar no Fortal não é assim, tem que passar pelo crivo de todos os outros blocos. Tal. O fato é que a gente colocou o Canguru, primeiro ano do Fortal. Inclusive, foi no mesmo ano que o Miguel Dias botou o Tropical, tá certo? Nós éramos parceiros de avenida, tá? Eu e o Miguel Dias aqui, do Grupo Cidade, tá? Ele com o Tropical com Asa de Águia e eu com o Ricardo Chaves Eu só consigo me lembrar do tal do Canguru. Canguru, é isso mesmo. E por que Canguru, mas com K? Rapaz, o Ricardo Chaves, todos os blocos que ele puxava, era nome de bicho. Era Calango em Belém, Crocodilo em Salvador, era Bicho-Papão em Natal. E aí saiu essa história do Canguru com K e deu certo. Pulou bastante. O canguru é bicho que pula, né? Então, deu certo. E aí aí deu certo, foi bacana. E... nesse ano, a Elisiane fez toda a campanha do bloco em casa, tá? A Elisiane sempre foi antenada, ela comprava, tinha um CorelDRAW em casa, o computador lá de casa era a última geração, ela talvez foi uma das primeiras impressoras coloridas em casa, a gente já tinha lá em casa. Elisiane, para que isso? Não, mas eu gosto, tal, não sei o quê, e ela sempre investia nessa história. Então, assim, toda a campanha do Canguru em 94, o Tidó, foi ela que fez lá em casa. E aí, isso aí, junto com outras coisas, incentivou ela ter a ideia de montar a Advance. Aí é que vem a pergunta da acomodação. Eu guardo comigo, Evandro, e eu tenho uma empatia muito grande por ti, e te acho, tu é elétrico, e eu também sou. Então, por isso que eu tenho uma empatia. Com o dedo na tomada, né? Total. E aí eu tenho um dizer que me consome e me acompanha, mostre-me um convencido que eu lhe mostrarei um fracassado. Toda vez que você se convencer de alguma coisa, você pode ter certeza que você está começando a fracassar. Você tem que estar querendo sempre mais e mais. Mas, cara, tu e a mulher, os dois, eu imagino que meu tio dizia que ganhava 3 vezes mais que o juiz. Tu imagina 2, era 6 vezes mais. Para largar o banco para montar uma agência de publicidade, naquela época, né, eram poucos, pouca gente se dava muito bem. O que é que te levou a deixar o banco para entrar na iniciativa privada muito duvidosa? Por isso que eu chamo o incerto que deu certo. Entendi agora. Mas vamos lá. A Elisiane saiu primeiro. Ela saiu em 95, montou a Advance. Eu continuei no banco, tá? Nós combinamos o seguinte. Eu fico ainda como a âncora, tá certo? Eu fico como a âncora com esse emprego bom, como você bem colocou, tá certo? E ela foi arriscar, tá certo? Então, em 95, inclusive, hoje estamos fazendo aqui 28 anos de Advance, tá? O Ricardo escolheu o dia certo. Né? Hoje é 28 anos de Advance, tá certo? Então, a Elisiane começou a Advance, a partir daí eu passei a ter um jogo meio duplo, tá? Eu trabalhava no banco, saía às 18 horas do banco e corria para Advance. Aí saía 8 horas da noite, 10 horas da noite, tá? Sábado, domingo, deixou de existir, tá certo? Era emendando um atrás do outro, tá certo? Você trocou 40 horas semanais, né? Por 24 horas diárias, né? E aos poucos a Advance foi dando certo, até que com uns 3 anos de Advance, nós estamos falando normalmente de 97, 98, eu tive a coragem de chegar para o banco, na época era o presidente Byron, e disse, eu não quero ser mais gestor no Banco do Nordeste.
eu quero ser o bancário tradicional de 6 horas. Eu quero entrar no banco às 8 e sair às 14. Porque eu acreditava no potencial da empresa. Aí o Dr. Byron, na época, disse, não, tudo bem, você vai trabalhar num ambiente de políticas de desenvolvimento e vai trabalhar de 8 às 14. Quando eu precisar de você para viajar alguma coisa, você viaja. Mas eu deixei de ser gestor naquele ano. E então, aí, 14 horas eu saía cantando pneu, lá do Passaré para Advance, tá certo? Vinha correndo. Onde era a sede da Advance? A primeira sede. Barão de Stuart, em cima do prédio do Isso, ali, esquina com Silva Jataí, número 15, tá? Começou com uma sala comercial só, no segundo ano foi para 2, no terceiro foi para 3. Quando a gente saiu de lá para a Praia de Iracema, já estava com... 3 andares. Não, tinha uns 2 andares, mas um pouquinho, tá certo? Quase 3. Outro dia, eu me lembrei aqui, eu vi que teve um problema, acho que foi com o Mário, uma época, né, um sequestro, uma coisa, e eu vi que você... E teve um problema desse na Rabelo também, Foi. E você participou ativamente, né? Você tomou as dores como se fosse da família, né? Você cuida dos seus clientes como se fosse da família. E eu já disse que eu tenho uma empatia muito grande contigo. Eu tenho um negócio comigo, eu não levo notícia ruim para os meus clientes. Esse é um dos motivos que a gente mantém clientes por tanto tempo, né? Quantos anos o Deusmar está com você, Apagamentos? Desde 2001. Tá 2001 certo? Nós estamos falando de... Vamos fazer 22 anos agora em abril. 22 anos. Dia 1º de abril. 22 anos. É um cliente nacional. Eu devo imaginar quantas agências de fora de São Paulo ficam buzinando no Mário, na Patriciana, na Rose, no Deusmar, no Cacá. Tira esse nordestino daí, tira esse cearense daí, contrata uma agência e tal. Me diga aí, qual é um segredo seu para manter clientes tão próximos? É entrar para a família? É nunca dizer não? Qual é o segredo? Eu, inclusive, na Advance, sou muito cobrado, às vezes, assim, porque eu realmente não sei dar não para cliente, tá certo? Eu viro noite, eu gosto de desafios, tá certo? O cara me liga 9 horas da noite, amanhã de manhã, não sei o quê, eu digo, vamos embora, tá certo? Quantas gráficas aqui de Fortaleza eu não tiveram que abrir de madrugada. Liguei pro dono da gráfica para dizer, meu amigo, vamos virar essa noite juntos, tá certo? E eu ir lá para dentro da gráfica, já fui várias vezes para dentro de gráfica de madrugada, ver a prova saindo, tá certo? Acompanhar o cliente comigo, às vezes do meu lado, às vezes em casa esperando para ver a prova. Isso não foi uma nem 2 vezes, tá certo? Então, assim, o varejo é muito dinâmico, a gente tem muita conta de varejo, tá? Então as coisas vão acontecendo. Posso fazer uma pergunta? Pode. Tu não é um robô, não, bicho? Não, conversa é essa, rapaz. Porque como é que tu consegue estar em tanto canto ao mesmo tempo e tratar bem vários clientes difíceis, grandes? Todo cliente grande é difícil, não tem fácil. E os caras contigo há não sei quanto tempo. Aí eu pergunto, uma vez eu estava no aeroporto, eu gosto de voar, aí quando eu vi o avião do Deusmar tá pousando aí, eu queria dar um abraço nele, quando o avião pousa, abre a porta, a primeira pessoa que sai do avião é, onde é que tu tá? Mas eu tá lá em Roraima, inaugurando, eu disse, macho, domingo. Tu não é um robô não, né? Não, de jeito nenhum. A gente vai pro primeiro intervalo, a gente volta já já. Meu amigo Evandro, paizão, não precisa mais dizer, né? Já tá respondido, né? Ou tem um motivo especial? Tem. A história do paizão, quando a gente era do Canguru, em 94, a gente fechou um patrocínio com a VASP. E a gente pintou o nosso carro de apoio todo de VASP, com o nosso amigo Átila, na época era da VASP. E o patrocínio foi para a gente ir para Aruba. Nós fomos conhecer Aruba e Curaçao. A VASP tinha um voo saindo de São Paulo. E eu fui na frente para São Paulo, cheguei lá uns dias antes para ver outras coisas, tal, com a Elisiane. E o meu primo, André Versosa, que era sócio no Canguru, ficou... Naquela época, quando a gente viajava, Ricardo, você levava os vouchers, tá certo? Você tinha que... Era tipo um talãozinho de cheque. Aí tinha o voucher do translado, o voucher do hotel, o voucher do passeio de não sei o quê, o voucher não sei o quê. E a gente comprou tudo isso em umas operadoras de viagem e o André ficou de pegar os vouchers para... Aí, quando chegamos lá em Aruba, o primeiro voucher era o translado, né? O cara com o nomezinho da gente, André, cadê os vouchers? Aí ele olhou para mim e disse, esqueci, ó, cara, não peguei os vouchers não, tá certo? Aí foi uma confusão, a viagem daí para frente, não tinha negócio de internet, aí a gente teve que pagar de novo. E eu fiquei meio chateado com a história e fui meio duro com o André. Deu um cagaço nele na frente de todo mundo. Desculpa aí a ele, tá certo, Andrezão? Tô abrindo aqui o jogo, viu, Andrezão? Aí eu disse, André, nessa viagem tu não cuida de mais nada, tu não vai fazer nada nessa viagem, quem vai resolver tudo sou eu. Aí o Hernani Prudente também estava com a gente, não, você resolve.
E aí, a partir daquela hora, tudo que a gente ia fazer na viagem, Perguntasse o por André olhava para mim e dizia, o paizão aí resolve, o paizão aí resolve. Chegava no restaurante, comer o quê? Aí ele dizia, o meu paizão aí escolhe o que eu vou comer. E ele voltou lá de Aruba com essa conversa de paizão e foi pegando, e hoje muita gente me chama, mas não sabe da história, não. A história foi essa. Conta pra mim como é que surgiu o Aridiçá na sua vida e qual é a dificuldade de se entender um negócio que é negócio novo, que você nunca atuou. Como é que você entrou para esse setor de marketing educacional? Tá, em 2004 eu fui chamado pelo Otto lá, ele na época disse que estava chamando 3 agências para fazer uma seleção e nós fomos a escolhida, tá certo? E não tenha dúvida, Ricardo, quando a gente entra num produto novo, para a gente era um produto novo, a gente tem que estudar, tem que pesquisar, tem que analisar o que o concorrente faz, quais são os caminhos de sucesso da concorrência, tá certo? E se valer muito da experiência do próprio dono, tá certo? E lá eu tive um grande professor, porque o Otto, desde o primeiro momento, ele disse, olha, quem faz a publicidade do colégio sou eu, tá certo? Então eu quero tratar com você, tá certo? Então, assim, realmente o Otto é um grande parceiro, tá? Eu atendo o Otto pessoalmente desde 2004, tá certo? Todos os anúncios, tudo passa por ele, detalhe por detalhe, e ele participa bastante, tá certo? Então, assim, a gente realmente construiu uma grande história, um case, tá certo? De Tem horas que sucesso você aí. impõe a sua ideia ou sempre quem vence é o freguês? A gente tenta conciliar, tá Convencer, certo, tá? né? O Otros sempre se mostrou aberto para a gente conversar, para ver caminhos, tá certo? Lógico que no final, a vontade final é de quem É do está dono, pagando né? a conta, tá do certo? dono. Vamos lá. Mas assim, o Otto, a gente tem uma interação muito grande, tá certo? Hoje, praticamente, assim, às vezes um funcionário da Advance faz um anúncio e eu digo, troque isso por isso. Aí ele diz, Mas não. deixa aí assim, deixa para ver e tal, não sei Rapaz, o eu quê. conheço meu Aí eu eleitorado. digo, vamos ver. Aí vai e volta pedindo exatamente Aquilo aquilo que que eu você... conheço. Tá Você já certo? conhece Assim, o cliente só no a gente pensamento. tem já uma história longa, tá? De grandes encontros, grandes momentos. Meu amigo Evandro, criação. Eu acho, posso estar enganado, né? Outros setores são importantes também, mas numa agência de publicidade, o setor de criação é tudo, né? Tudo. É o coração da agência. Quem é que cria na agência? É a Lisiane até hoje? É você junto com ela? É o time? Tem uma pessoa específica? E criar em vários segmentos diferentes. É colégio, não é o Aridiçá? É a Pague Menos? É a Nova Calçados? Como é que é? Realmente a vocação da Elisiane maior é exatamente para o lado criativo, tá? Essa é a veia dela, realmente é o lado criativo. É verdade que nesses anos todinho lá dentro, tá certo? De vez em quando eu consigo dar uma sacadazinha, tá certo? Mas ela tem um time, lógico, tá? Nós temos hoje vários criativos, tá capitaneado aí pelo Fernando e pelo Edmilson, tá certo? Onde a gente realmente leva para a Elisiane. O Fernando disse que a Elisiane é o Vale da Morte. Passou por ela, é porque vai dar certo, tá? Então, assim, ela realmente é que dá o olhar final para a peça, o olhar final para o VT, ela realmente, o dia a dia dela maior na agência é em prol da criação, tá? Eu fico com o administrativo, com o financeiro, com RH também é com ela, tá certo? Aí você é o paizão, né? Tá certo? Quando o Otto liga para falar com você, Deus, mas você tá em 3 lugares ao mesmo tempo. Fala disso, rapaz, como é que tu... Isso acontece comigo todo dia. Tu marca uma reunião com um grande, aí o outro grande marca na mesma hora. Como é que tu faz? Me ensina aí. Aí a gente tem que abrir o jogo, tá certo? Tem que conciliar. Não que inventou que deu uma tá batida certo? no carro, não. Não. Graças a Deus sempre foi. Mas eu tenho clientes que realmente hoje eles entendem, tá certo? Quando eu digo que infelizmente já tem uma reunião marcada, tal, todos eles têm parceiros. A gente avalia o momento de cada um. E se precisar desmarcar com um para ir com o outro, é jogando muito aberto e isso acontece, tá? Deixa eu te fazer outra pergunta. Em relação a segmentos, quando você trabalha para Pague Menos, por maior que você seja, que a Advance é uma grande agência, se chegar uma outra farmácia querendo te passar a conta, você nega. Não posso. Ou você não pode, tá lá... Não posso. Agora eu tô com a Extra Farma, né? Porque a Pague Menos agora Sim, é do grupo, também... tá certo? Tá? Então a gente teve esse presente aí em 2022 de ter conquistado a conta da Extra Farma também. Realmente, Ricardo, você vê como é que são as coisas. A Dentsu, que é uma das maiores agências mundiais no Japão,
ela atende a Toyota e a Honda, tá? Dois arqui-inimigos nos automóveis, tá? Mas ela tem estrutura separada, tá certo? São equipes que não se cruzam em andares diferentes, tal, e bota os dois para trabalhar, para brigar mesmo, no bom sentido da palavra, do brigar, tá certo? Então, assim, realmente, o único segmento que é o que você atua é onde dá para a gente conciliar, tá certo? Aí o patrão deixa você trabalhar para outra consultora? Mas vamos lá, tem que ter os momentos, né, patrão, tá certo? Se uma construtora está lançando um empreendimento no Guararapes e outra está lançando lá no bairro de Fátima, um é 2 quartos, o outro é 3 quartos, tá certo? O outro é na beira-mar. Não concorre, São públicos diferentes, tá certo? O complicado é quando você trabalha, e já coincidiu de um produto ser mais ou menos concorrente. Né? O nosso amigo Luciano Cavalcante lá com o LC Corporate, outro dia veio com uma ideia, tá certo? Que fazia poucos dias antes, a gente já tinha até gravado para o WSTC, tá certo? Aí eu digo, rapaz, sua ideia é exatamente igual a do WSTC, tá certo? Então a gente realmente, essa ideia aí, nós vamos ter que mudar. Aí é por isso que é bom, porque, rapaz, eu tô te dizendo, ainda bem que eu sou o cliente dos dois, né? Então realmente a gente, no segmento de imobiliário, porque também tem construtora que lança um prédio a cada 2 anos, tá certo? Então seria complicado você se privar, passar 2 anos para esperar um novo lançamento, tá? A Pague Menos está correndo desde 2001, a Arid está desde 2004, tem a Nova desde 2006 e a Dias de Souza desde 2007. Vamos para o nosso segundo intervalo e o final vai ser melhor ainda, como dizia nosso Frank Sinatra, the best is yet to come. Vamos para o nosso último intervalo e a gente volta já já conversando com esse super, hiper, ultra campeão, Evandro Colares, da agência Advance. A gente volta já já. Evandro, sinceramente, para a gente encerrar, qual é o segredo real do sucesso da Advance? É o time coeso, forte? É a criação? É esse fato de você chegar junto e estar junto realmente dos seus clientes? É estar em 3 locais ao mesmo tempo? É chegar e cuidar dos problemas, como seu filho disse, é o cara que resolve problema? Sintetiza rapidamente qual é o segredo do sucesso da Advance. Ricardo, é a soma de tudo isso que você falou. Eu não tenho dúvida, tá? Ninguém faz nada sozinho. A gente precisa de um time forte, tá? Um time treinado, um time qualificado, um time inspirado, tá certo? Nós, donos da Advance, nós temos que servir de exemplo para os nossos funcionários todo dia, tá certo? Então é isso que a gente procura ser todo dia. Exemplo, 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 exemplo para eles. Realmente é assim que a gente está chegando lá, tá? Já são 28 anos, que venha mais 28. Quais são os planos de futuro para a Advance? A gente hoje já tem um braço em São Paulo, tá? A gente hoje já tem uma equipe trabalhando lá, morando lá, e crescer por lá também, tá? Buscar clientes lá, realmente, esses próximos 2, 3 anos. Lógico, para nós é super importante cada cliente aqui do Ceará, tá certo? Isso aí sempre vai ser nossa prioridade. Você, por algumas vezes, colocou o cliente maior, tal, quer dizer que todos os meus clientes são importantes, todos. Do pequeno ao grande. Todos. E para o Evandro, o futuro do Evandro, está se cuidando, né? Tá aí bem é mais ou gordinho, menos, né? Tá bem gordinho, né? Tá bem gordinho, tá se cuidando. O problema é que quando a gente faz exame de sangue, as taxas dá tudo normal, aí a mulher diz, desse jeito você não vai emagrecer nunca, tá certo? Então, realmente, tem que dar tudo normal, tá certo? Tirando a pressão alta aí, que eu tenho desde 28 anos de idade, que eu tomo remédio para pressão, mas sempre assim, procuro andar, tá certo? Hoje, onde eu estiver no mundo, eu dou minha caminhada de 1 hora, tá certo? Isso eu levo muito a sério, tá? Gosto de caminhar, realmente é um ótimo exercício para a cabeça também, tá? A gente tem um time campeão na Beira-Mar e um abraço para todos vocês que andam comigo aí. E é muito legal a gente poder ter esse momento de descontração. A gente já começa o dia feliz, chega em casa, toma um banhão e vai para a empresa feliz. Evandro, conselho aos jovens. Qual é o conselho de um cara que trocou o certo pelo duvidoso e o duvidoso deu certo? Que trabalha com a mulher, que trabalha com a família e tem a maior agência de publicidade do Ceará. Qual é o segredo do sucesso e qual o conselho que você dá aos jovens
que estão lhe ouvindo nesse momento, lhe assistindo nesse momento? Essa história de que a maior agência do Ceará é porque tu é meu amigo, tá certo? Tem outras grandes agências aí, todas minhas parceiras também, meus amigos, tá? Eu eu faço questão hoje eu sou da ABAP, presidente da ABAP aqui no Ceará, que é a Associação Brasileira de Publicidade, sou diretor do sindicato e deverei ser o próximo presidente do sindicato, tá certo? E realmente eu procuro estar no dia a dia com todo mundo, tá? O Evandro é meu primo, ele é filho da crise. A gente vai contornando. E é um cabo, rapaz, extremamente emotivo. Eu não sabia que o Evandro era tão emotivo, não, meu amigo. Mas vamos lá. Mas é isso aí. Os emotivos são aqueles que se aproximam mais de Deus, né? Fazer os sonhos acontecerem. Não só sonhar, trabalhar para que os sonhos aconteçam. Esse é o segredo do sucesso do Evandro e é o conselho que ele dá a você que está começando na sua vida. Sonhe, trabalhe, que um dia ele acontece. Mas precisa tomar grandes decisões, como trocar o certo pelo duvidoso. É isso aí, acertei. Uma decisão dificílima, mas que deu muito certo. Total. E está dando certo porque ele trabalha pra caramba. Evandro Colares, muito obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade, aí um abraço a todos os ouvintes aí da Jovem Pan News. E tamo junto, pessoal aí também aí que ficou na técnica aí, grande abraço. Grande abraço, Evandro Colares. Obrigado pela grande audiência, meus amigos. Esse foi o Conexões de hoje. Não perca o Evandro na TV Cidade, domingo, 8h30 da manhã. Esse programa que está sendo gravado para a TV, ao vivo agora, gravado para a TV, vai passar na TV Cidade. E se você quiser assistir novamente, vá lá no YouTube, você vai assistir quantas vezes você quiser, a partir de daqui a 10 minutos, tá no ar. Muito obrigado pela grande audiência e aguardem. Segunda-feira, 3 da tarde, mais um grande nome que eu vou fazer, vou guardar em segredo, vou soltar daqui para terça-feira. Quem estará conosco ao vivo aqui na próxima segunda? Muito obrigado, até segunda, 3 da tarde, se Deus quiser.